O Parque da Lajinha é um dos equipamentos públicos mais queridos de Juiz de Fora. E nos seus quase 87 hectares, o parque guarda e conserva um importante trecho de Mata Atlântica numa área urbana que se abre ao lazer e ao turismo ecológico. Só que o que muitos não sabem é que no passado, parte do local que hoje abriga o parque, logo ali na entrada, foi palco de um drama social muito grande, porque existia ali uma favela conhecida como Vila da Prata desde o início dos anos 70, e que a sua remoção causou muita comoção, inclusive com repercussão nacional. Essa história ela tem início quando o proprietário do sítio Acabamundo faleceu e a sua esposa não teve condições de manter a atividade do terreno. Então, como a cidade já vivia um grande déficit habitacional, né, e ainda recebia grande contingente de moradores das cidades vizinhas, muitos foram se assentando no terreno, que de boca em boca era indicado como uma área para ocupação, porque os seus donos tinham morrido sem deixar herdeiros. E aí, à medida que a ocupação crescia, né, bem como o seu entorno se transformava, como, por exemplo, com a abertura da Avenida Independência, com a construção do loteamento do Cascatinha, da construção do aeroporto da Serrinha e também com a abertura das obras da BR-040, o poder público se atentou para o caso da Favela da Prata. Mas naquele período imperava uma mentalidade que podia ser sintetizada na política do ex-governador do Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda, que dizia que pretendia, né, erradicar favelas. Então ele se apoiava numa lógica de destruição e não de inclusão social com melhorias e urbanização, e que aqui em Juiz de Fora teve a sua expressão nas palavras do secretário de obras da prefeitura, que dizia que aquela região era uma área nobre e que, portanto, ele não permitiria favelas naquela área. Daí que em julho de 1978 se iniciaram as primeiras investidas da prefeitura na remoção dos moradores com a derrubada dos primeiros barracos. Então esses moradores foram direcionados ou alojados lá na Vila Olavo Costa, que já era ocupada precariamente desde o final da década de 50 e que contava naquele período com quase 300 barracos e era considerado pelos órgãos oficiais como a principal área de favelização da cidade. Em meados de 79, houve outra remoção, né, com o direcionamento dos moradores para áreas precárias lá do bairro Santa Efigênia, que ali eles recebiam um lote, né, um caminhão de saibro e 1.000 lajotas. Só que a última remoção certamente foi a mais dramática, porque um juiz expediu um mandato de desocupação no dia 20 de dezembro para ser cumprido em 48 horas, ou seja, nas vésperas do Natal. E de nada adiantou a intervenção de membros da Igreja Católica e de segmentos ligados aos direitos humanos, porque no dia 22 de dezembro, os moradores assistiram angustiados os tratores da prefeitura derrubando seus barracos e os caminhões levando seus pertences para uma área lá no alto do bairro Santo Antônio. E embora quem visite o Parque da Lajinha não se dê conta do drama social que envolveu a construção da área de preservação do parque, parte dessa memória se mantém viva na lembrança dos antigos moradores que chamam uma parte do bairro Santo Antônio e também do bairro Santa Efigênia de Vila da Prata. Agora, é interessante ressaltar a importância desse registro de memória e de história local, porque quando a gente fica muito preso apenas no tempo presente, a gente não se dá conta dos contextos que geraram, né, uma apropriação de um espaço específico e acaba autonomizando esse mesmo espaço da dinâmica histórica social. Então, quem se interessar mais por esse assunto, eu recomendo o trabalho da assistente social Cristiane Silva de Abreu, que fez um estudo profundo sobre a Vila da Prata em sua dissertação de mestrado. Um abraço.